Estamos de volta para mais um bloco do programa Resenha Livre. Em nosso estúdio, nós recebemos hoje a cineasta e jornalista Paula Saqueta. E também estamos com a doutora Andréia Martim, que é professora de Direito Constitucional do curso de Direito da Unifev, e com o professor Paulo Stipp, também professor do curso de Direito da Unifev. Paula, uma das coisas que me sensibilizou bastante assistindo ao documentário foi a relação que vocês tiveram com os camponeses. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi isso. Tá. Bom, os camponeses durante a ditadura teve a chamada Guerrilha do Araguaia, que militantes do PCdoB se deslocaram para o norte do país, para a região do Rio Araguaia, que é ali um entroncamento entre Pará, Tocantins, é ali entre Pará e Tocantins. E aconteceu essa guerrilha, que na verdade esses militantes foram para lá para preparar uma guerrilha rural e se envolveram com os camponeses da região, no sentido de mobilizá-los também para participar disso. Só que antes da guerrilha, esses militantes estavam lá, né, treinando ainda, se preparando para a guerrilha foi descoberta pelo exército e aconteceram algumas incursões do exército lá atrás desses militantes da resistência e foram todos assassinados. Então eram mais ou menos 70 jovens, em sua grande maioria paulistas, tanto é que eles eram conhecidos lá na região como os paulistas, e eles foram todos mortos e a maioria dos corpos continuam desaparecidos até hoje. E a gente foi tentar resgatar essa história para contar no documentário pelos camponeses que estão lá, que sobreviveram, que continuam na região, que colaboraram de alguma forma com os guerrilheiros. Então, assim, foi uma coisa muito especial. A parte que todo mundo se emociona muito, todos os espectadores, assim, é o ouro do nosso documentário, porque sempre se ouve falar muito do guerrilheiro do Araguaia, dos camponeses da guerrilha do Araguaia, e nunca aparece a cara dessas pessoas, né? Então, a gente foi atrás deles. E foi muito especial, assim, eles contando a relação que eles tinham com os guerrilheiros, a relação, tudo assim, de amizade, de ajuda, de colaboração. Depois, esses camponeses, vários deles foram presos, torturadíssimos pelos militares para servirem de guia ao exército para encontrar os militantes. Então, assim, é um camponês... Porque os camponeses não queriam participar. Do quê? Da perseguição. Não. Vários deles, assim, alguns imagino que sim, não sei, a gente não conheceu nenhum, mas todos, os que a gente conversou, pelo menos, todos colaboraram com os guerrilheiros. E, de repente, o exército percebeu e descobriu que eles estavam colaborando com os guerrilheiros, então pegou, prendeu, torturou e eles foram obrigados a levar o exército até esses guerrilheiros que foram mortos. Então, assim, pra eles é uma coisa... Porque eles estavam na floresta. Estavam na floresta. No meio do mato escondidos. No meio do mato escondidos. Ou nessas pequenas vilas, nessa região que tinha gente. Esses camponeses, assim, mas muito no meio do mato. Você sabe por que eles escolheram exatamente esse local? Qual era a estratégia? Ou que... Não, era uma guerrilha, né? Uma guerrilha como do Che Guevara na Bolívia, né? Uma guerrilha, então, de foquista, que você... iria para um lugar, faria esse treinamento e a partir dali se espalharia. Então, é uma região, assim, de floresta, muito fechada. Qual que era o objetivo dos guerrilheiros nesse caso? Era derrubar a ditadura, assim. O objetivo de toda a resistência contra a ditadura era derrubar a ditadura. Então, era mais uma tentativa, era mais um grupo armado, né, que ia tentar, só que eles iam oferecer treinamento, tinha toda a conscientização, politização dos camponeses, só que eles não tiveram tempo de fazer isso, eles foram descobertos e massacrados antes. E para você ter uma noção de como eles estavam já preparados, estavam no lugar, eram 70 guerrilheiros, mais ou menos, né, desses do Partido Comunista do Brasil enviados à região. Foram homens do exército, os homens do exército começaram a ir para lá em 71 e a última guerrilheira, Valquíria, morreu em 74. Então foram 3 anos para caçar esses guerrilheiros e foram aproximadamente 15 mil homens do exército, assim, para encontrar 70 pessoas na região. Com a ajuda de camponês ainda. Quantas pessoas morreram na ditadura? Uma pergunta, assim, bem irrespondível, mas oficialmente e estimativamente. Tá, então, oficialmente é um número um pouco complicado, né? São aproximadamente 500 mortos e desaparecidos políticos. Mas isso é o que é oficial. Isso é o que é oficial, é o que está no relatório Direito à Memória e à Verdade. Dizem que no relatório da comissão vai ser 400 e pouco, assim, então é um número que baixaria ainda mais, não sei por que motivo. Mas nessa conta tem algumas coisas que não entram. Camponês e índio. Então os camponeses da região do Araguaia, vários morreram, vários foram assassinados, foram torturados, presos, etc.
e sumiram com os corpos. As famílias, então, também procuram. Vários não fazem parte dessa lista, tem um ou outro camponês na lista oficial. E índio. Então, assim, a ditadura, ali pelo menos no norte, onde é... Mas por que eles matavam os índios? Então, ali onde aconteceu a guerrilha do Araguaia, naquela região, é uma região de fronteira, de floresta amazônica, tudo. E o que aconteceu na época da ditadura, anos 70, milagre econômico, Brasil, pra frente Brasil, etc, etc. Queriam fazer grandes obras. Então, é quando acontecem obras gigantescas de infraestrutura pelo país inteiro. E ali naquela região passou a Transamazônica, uma rodovia, que né, ia cortar o país, teoricamente, ou cortar a Amazônia, pelo menos. E tinham aldeias e tinham indígenas vivendo nesse local, né, nesses locais. Então, de uma aldeia que a gente visitou, perto dos camponeses que a gente foi entrevistar, de uma aldeia falam que morreram 2.000 índios. Então, assim, a gente está falando de 500 pessoas, esse número. Quem são? Pessoas, em sua maioria, brancas, de classe média alta, educadas, dos grandes centros urbanos. Se você for olhar, assim, o resto, a ditadura estava espalhada pelo Brasil inteiro, foi muita gente. Se você pensar que 2.000 são índios dessa aldeia, a gente não sabe onde esse número pode chegar, né? Então, e também não vamos saber. Vamos ver o que vai sair no capítulo sobre índios nessa Comissão da Verdade. Inclusive, foi encontrado esse ano o chamado Relatório Figueiredo. É um documento de 7.500 páginas, produzido durante a ditadura, em relação ao extermínio indígena, desses povos que estavam no meio do caminho do progresso, né, para eles. Então, foi produzido esse relatório. Ninguém teve tempo ainda de ler essas 7.500 páginas, então é um documento que está sendo analisado e a partir daí pode vir muita novidade, assim. Podem vir muitos dados novos. Paula, qual que é a importância da Comissão da Verdade para as famílias dos desaparecidos? Olha, a Comissão da Verdade, ela é uma comissão que veio tarde, como eu disse, e veio muito limitada, né? Então, assim, ela tem essa importância histórica não só para os familiares, mas para o povo, né, para a história do Brasil, para a história desse país, de contar essas histórias. Para os familiares, acho que seria importante que ela respondesse diversas perguntas e que encontrasse corpos, entendeu? Então eu sei que para isso, para poder acabar esse luto, né, ou assim, menos talvez do que isso, seria importante, a gente também, de novo, não sabe o que vai sair nesse relatório aí em dezembro, seria importante que ela contasse histórias de verdade. Então, assim, eu não vou conseguir achar o corpo dessa pessoa, mas falar, olha, ela foi morta assim, assado, no dia tal, por X pessoa. Então, a partir do momento que você reconstrói aquela história e faz um sentido, você fala pra família, olha, ele não pode voltar a qualquer momento, abrir a porta de casa e entrar, ele tá morto, e a morte dele foi assim, assim, assado. Por exemplo, Ulisses Guimarães, caiu helicóptero no mar, ele nunca foi encontrado o corpo dele. Só que tem toda uma narrativa. Encontraram o corpo de outras pessoas que estavam no helicóptero. Então, assim, tem uma narrativa da morte dele. Não é que ele pode estar vivo em algum lugar. Não é que você não sabe, não tem notícia, entendeu? Então, pelo menos que conte essa história, que conte a circunstância de morte, que se feche esse ciclo, né? E acabe com a dúvida, pelo menos. E, Paulo, eu queria perguntar a respeito da Frente de Esculacho Popular, quer dizer, qual que é a tua outra atuação, não só atrás das câmeras, mas em termos de intervenção frente a essa questão desse apagão de memória que a sociedade brasileira sofre? Então, eu faço parte de um grupo que chama Frente de Esculacho Popular, que faz os escrachos contra torturadores. Então, assim, basicamente a gente é um grupo que se junta, vai na casa de alguém que participou, um agente da repressão, um torturador, médico legista que assinou algum atestado de óbito falso, e a gente vai lá e mostra para os vizinhos, para a cidade, para as pessoas quem é aquela pessoa, porque no Brasil tem essa questão da lei de anistia e de repente essas pessoas são intocáveis, estão impunes pelos crimes que cometeram, e mais do que isso, várias delas vivem de uma pensão do Estado, uma aposentadoria, nos altos cargos em que se aposentaram do Estado, então são pagas com dinheiro público, e estão por aí, assim, vivendo num grande anonimato. Então, assim, para ir contra esse apagão, contra esse esquecimento da nossa própria história, a gente vai lá e tenta publicizar, contar a história das pessoas que resistiram, que foram mortas pelas mãos desses colaboradores do regime, né? E, de alguma forma, faz essa ação na frente da casa da pessoa. Tem uma fala no documentário do Zé Miguel Wisnik,
que ele fala da questão dos desaparecidos, mas que na realidade os torturadores são os verdadeiros desaparecidos, quer dizer, porque eles se diluíram na sociedade, continuam ocupando altos cargos, continuam com pensões militares ou pensões do governo, e eles estão, eles se esvaneceram, né? Eles desapareceram. Enquanto que as famílias têm que carregar o fardo de um sumiço e de uma dor que não é uma ferida que não cicatriza para quem ficou. Para quem foi, mas acho que é a maior dor, e a Comissão da Verdade acaba fazendo meio que esse ajuste. E acho que a mulher do Herzog também, a Clarice, o depoimento dela, ela é muito enfática nisso de fala, meu imposto, né? É isso, não é possível que o Brasil lide dessa forma com essas pessoas, né? E o Vizinho, que é muito bonita essa fala dele, ele fala: o torturador é mais desaparecido do que aqueles que ele fez desaparecer. Ele é o elo perdido, que não está. E o que não está para responder pelos crimes que cometeu. Eu decorei, né, as falas do... É lindíssimo. Mas é isso, assim, é um cara que é intocável, né? Então, eu acho que, assim, é urgente que o Brasil olhe para a sua própria história. Então, primeiro a comissão. E agora, olhando para a sua própria história, o que vai fazer com a sua própria história? A gente vai pegar, vai apontar num relatório: olha, esse cara aqui matou, estuprou, torturou, desapareceu com corpos, e a gente vai deixar ele assim? Então, assim, eu acho péssimo para um imaginário coletivo, da sociedade, achar que tudo bem essas pessoas terem feito o que fizeram. Não é tudo bem, sabe? Então, assim, acho que agora a luta 1 foi a Comissão da Verdade, né? E agora o que a gente vai fazer com isso, né? A prisão seria suficiente? Olha, seria uma medida que... Eu acho... que traria alguma paz adicional? Acho que sim. Acho que é muito didático para um país falar: olha, pessoas que fazem isso nesse país não podem ficar em liberdade, entendeu? Eu acho que, claro, o quê? Você não vai fazer o que eles fizeram, jamais. Ninguém quer fazer o que eles fizeram com nenhum ser humano, nem com eles próprios. Então, no Brasil, o que você faz com um criminoso é ir pra cadeia. Então, nesse país, nesse sistema que está montado dessa forma, as pessoas têm que ser condenadas com todo o direito à defesa, têm que ser julgadas com todo o direito à defesa, condenadas se forem provados seus crimes, e irem para trás das grades. O curioso é que na América Latina, todos os outros países que tiveram a ditadura militar, eles passaram por esse expurgo, eles fizeram o ajuste com... E a que você atribui essa lentidão, essa morosidade com relação a nossos vizinhos que passaram por situações bem semelhantes? Eu acho que tem uma cara, assim, tem uma questão cultural do país mesmo, de tudo aqui é muito negociado. Então, a própria lei de anistia, o fim da ditadura, assim, não terminou, ganhamos, vencemos. Não, a ditadura, eles estavam lá nos 70, milagre econômico, país em festa, ganhou a Copa do Mundo de 70 no México e tal. Então, aquela euforia. E daí o que acontece? Era esse crescimento do país, né, de grandes obras de infraestrutura, etc., era muito baseado no capital estrangeiro, endividamento externo. Daí o que acontece? 73, 74, vem os choques do petróleo. Então, o preço do petróleo sobe, dólar, etc., o país quebra. Acabou sendo realmente um dos fatores principais para a derrocada da ditadura. Com certeza, econômico, o fator econômico. Então, né? Assim, de repente, essa ditadura que estava apoiada, amparada pelos setores conservadores da sociedade, ela começa a perder força. Então, não é... E eles estavam com um pepino na mão, eles estavam com, né, e agora? Ninguém segura mais isso aqui. Já os grupos pedindo abertura política, então eles foram perdendo o apoio dos setores dos quais eles tinham apoio, então de repente eles falaram: acabou. Acabou a ditadura, assim. Então, entregaram. E isso um pouquinho antes de ver a lei de anistia. Então, é tudo muito negociado do alto para baixo, entendeu? O nosso primeiro presidente civil... não foi, já foram eleições indiretas ainda, então acabou a ditadura mais ou menos, não tinha eleição para presidente, daí teve que ter, né, daí teve todo o movimento direta já, não sei o que, daí veio a Constituição, daí a Comissão da Verdade, a ideia da comissão, que é um grande responsável pela comissão, pela existência dela, é o Paulo Vanucci, que era ministro, ainda era uma Secretaria Especial de Direitos Humanos, em 2009, ele vem com essa ideia no Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, ele vem com a ideia dessa comissão. E o que ele, o cara só tomou porrada de todos os lados, sofreu grande resistência, tanto é que a comissão só sai em 2012.
né? E desse jeito, e tímida. Então, o que ela sai 3 anos depois e totalmente As pessoas comentam, né, que a comissão está envolta uma nuvem de fumaça, parece que não é uma coisa que veio, talvez, com a transparência ou com o vigor necessário, né? Não, de forma alguma, assim. Essa comissão, ela vem tarde, vem tímida, e é isso, né, o texto da lei, que é a comissão. A Comissão Nacional da Verdade vem apurar e investigar os crimes cometidos entre não sei o que de setembro de 1946, não sei o que de outubro de 1988. Que eu saiba, a ditadura foi de 64 a 85, 21 anos. A gente está falando de 46 a 88, são 42 anos. É exatamente o dobro. Então, tem todos esses mecanismos para tirar o foco da ditadura, de diluição. São assim, mecanismos de diluição. De tirar o foco, eu acho, assim, em nenhum lugar do texto da lei está escrito, se usa a palavra ditadura. Então, assim, que comissão, na verdade, mas oficialmente nem existia ditadura, né? Entendeu? Então, assim, é um super processo, então foi a comissão que deu para fazer. É o que temos. É a comissão que a gente tem dentro desse pacto do possível. Então a gente vai fazer a comissão da verdade, mas calma, a gente não vai falar de 64 a 85. A gente vai fazer uma comissão da verdade, mas calma, a gente não vai usar a palavra ditadura. Nem a gente vai punição. fazer uma comissão da verdade, mas não vai ser uma comissão da verdade de justiça, vai ser só da verdade. Então assim, sabe que é isso. Essas concessões foram necessárias, porque como você disse, ou isso ou nada. Ô Andréia, para finalizar, nosso tempo infelizmente já está acabando. Como é que você vê o posicionamento do Brasil diante da questão da tortura e dos direitos humanos hoje, comparado com os outros países? Você acha que nós tivemos avanço ou que está estagnado? Como é que você vê isso? Com relação ao aspecto formal, né, legal, o Brasil cresceu muito com relação a leis que protegem pessoas que estão em situação de risco, como, por exemplo, a mulher, e outras diversas leis que protegem direitos humanos. Só que eu percebo também que mudou pouco de lá para cá na prática. Que ainda tem gente porque que desaparece. A gente tem uma violência institucionalizada. E mais do que isso, naturalizada, né? Naturalizada. Parece que é natural sumir uma pessoa, e a violência normalmente é focada mais nas classes menos abastadas. Então essa seria a diferença. Hoje, Mudou o foco. Antes eram aqueles que lutavam contra o regime da ditadura. Agora é aqueles que pela desigualdade social que tem no Brasil, lutam por alguma coisa. Ou mesmo que seja pobre. Basta ser pobre e negro, você já sofre violência. E eu acho que mais do que isso, assim, eu acho que... E a grande questão aí, eu acho, é a questão da impunidade. Então, por que a gente vai olhar para essa história? Por que a gente vai contar? Porque a gente tem que dizer que não é tudo bem. Então, hoje, um policial militar que vê o que aconteceu e que vê, olha, esse cara matou, fez o que fez e tá impune, ele tem a certeza da impunidade, ele tem a certeza que ele pode fazer isso, que o comandante dele vai achar que tudo bem ele fazer isso, entendeu? Então, acho que tem que destruir essa cultura de violência, essa violência institucionalizada, essa mentalidade de eu posso fazer o que você não pode fazer. Agora, eu sinto muito, é um país democrático. Só que é isso, é um país democrático que ainda não é totalmente democrático. É democrático pra quem, né? Então, está ainda buscando um caminho, né? É uma democracia mambembe, é um país que nem completou seu processo de transição. Paula, eu quero agradecer muito a sua presença, não só aqui ao programa Resenha Livre, mas principalmente por sua participação no encerramento do 11º Fórum Jurídico do curso de Direito da Unifev. Foi muito legal você ter vindo. Você é muito doce, apesar de ser uma pessoa totalmente comprometida com a causa, e a gente percebe que você é muito aguerrida, né? Mas é uma menina praticamente, muito, muito doce, e acredito que você trouxe para os nossos alunos da Unifev um conhecimento importantíssimo e uma reflexão. Tá? Então eu sou muito grata a você por você ter se deslocado de São Paulo até aqui para trazer um pouco dessa tua experiência. Agradeço também a presença da professora Andréia, do professor Paulo, que já são fregueses aqui do programa Resenha Livre. E nosso programa fica por aqui. Eu espero você na próxima semana.